Oi, hoje eu tô aqui pra falar sobre Kimetsu, sobre por que falam tão mal de Kimetsu e por que eu acho isso injusto. Eu vou separar isso aqui em duas partes. Na primeira eu vou pegar o ponto da galera que fala que Kimetsu é uma obra ruim, vou analisar eles, comentar sobre eles, e na segunda parte eu vou falar os meus pontos sobre por que eu acho que isso é injusto. Então, bora lá. Personagens. Tá bom, esse aqui é um ponto que eu acho válido você comentar e criticar sobre Kimetsu, porque realmente, Kimetsu é uma obra que não aproveita seus personagens quanto ela poderia e deveria aproveitar. Porque eu tenho a impressão de que Kimetsu só tem personagens porque precisa de personagens, tá ligado? Precisa de vilões, precisa de heróis, enfim. Tem um personagem aqui e ali que tem uma historinha, um background, porém nada demais, nada muito elaborado, nada muito explorado, tá ligado? O Rengoku, por exemplo, é um personagem que só foi usado pra mostrar o quão forte era um Hashira, e mesmo o Hashira sendo tão forte quanto um Hashira é, um Lua Superior poderia muito bem matar ele, de forma muito fácil, inclusive. E sinceramente, eu não consigo achar nenhum outro motivo do Rengoku aparecer na história. Mas eu tenho tudo bem, pelos padrões e pelo tipo de história que Kimetsu é, mas isso se torna, assim, complicado quando você olha para os protagonistas. Porque lembra que eu falei que parece que os personagens só existem porque a obra precisa? Então, isso aqui fica muito escancarado com o trio de protagonistas. O Hashibira e o Zenitsu não agregam em praticamente nada na história. Eles só estão lá porque o Tanjiro não pode e nem consegue fazer tudo sozinho. Eles são facilmente substituíveis, tá ligado? Nenhum deles tem um objetivo próprio, nem sequer uma história de fundo, mano. Ok, lá pro final do mangá a história dá um pouco de atenção pra eles dois e tal, mas, porra, no final, tá ligado? O único personagem que é desenvolvido, sim, o único, é o Tanjiro. Ele é o único que tem objetivos, é o único que luta porque quer chegar em algum lugar, e é o único que tem foco na história. E isso é triste. Muzan. Esse aqui eu poderia falar no ponto anterior, mas eu decidi separar porque eu quero falar só dele. Esse é outro ponto que eu concordo bastante de você criticar, porque o Muzan, ele tá mais para um vilão secundário do que para um vilão principal. Porque ele simplesmente não tem objetivo, tá ligado? O único objetivo dele é ser imortal, e acabou. O motivo dele criar os Onis era para justamente ver se aparecia algum Oni que iria sobreviver ao Sol. E pra ele ir lá e absorver e ficar imortal e virar o Oni mais forte. Oh meu Deus. Ele não agia como um vilão final, não teve um desenvolvimento de personagem decente pra um vilão final, e nem sequer tinha um objetivo ou uma ambição grandiosa pra um vilão final. E o motivo dele fazer as vilanices dele era mais pela natureza de Oni que ele tinha, né? Na natureza mal, maligna dele, do que qualquer outra coisa, tá ligado? Eu acho que o Muzan se encaixa muito mais como vilão secundário do que como um vilão principal, mano, sendo bem honesto. Se tu tira o Muzan como vilão principal e põe, sei lá, o Dio, e coloca o Muzan como vilão secundário, mano, o Dio faz um papel muito melhor do que o Muzan. O final de Kimetsu. Tá aqui outro ponto que eu concordo que você critique, porque sim, o final de Kimetsu é meio merda, poderia ser muito melhor, e por isso que eu não vou me estender muito aqui, né? É meio que falar o óbvio isso aqui. Foi um final rushado, poderia ter desenvolvido muito mais coisa antes do final e poderia ter aproveitado muito mais coisa durante o final, né? Ok, as lutas são da hora, eu curti, mas o final em si não é lá tão bom não, tá? E olha que eu nem tô falando do final, né? Ok, eu acho que esses são os pontos principais de quem critica Kimetsu, então agora eu vou falar sobre os meus pontos. Tá bom, como vocês devem ter percebido, eu concordo com a maioria das críticas que fazem a Kimetsu, né? Mas então por que eu acho injusto essas críticas? Bom, primeiro eu não acho injusto as críticas, eu acho injusto a forma como o pessoal fala mal de Kimetsu, como se Kimetsu fosse uma obra horrível. E sobre isso, mano, é o seguinte, Kimetsu não é uma obra que foi feita pra ser uma obra foda, e ela nem quer e nem se vende como uma obra foda, uma obra maravilhosa. Oh meu Deus, o novo Berserk. Ela não quer ser isso, mano. Ela só é uma obra que foi feita pra ser legalzinha, tá ligado? E não tem problema nenhum nisso. É legal de ver a animação, é legal de ver a coreografia das lutas, os efeitos, é legal de ver o Tanjiro lutando pra salvar sua irmã, e é isso. Você não tem que esperar que Kimetsu seja, sei lá, o novo Berserk dos animes, tá ligado? Porque ele nem quer que você pense isso, entendeu? Ah, mas se Kimetsu fosse animado por outro estúdio, não teria o mesmo reconhecimento? Bom, mano, primeiro, Kimetsu merece sim a fama e a popularidade que tem, porque o anime é bom, a animação é boa, as cenas são boas, os caras capricham pra caramba. Então, para de ser chato, pelo amor de Deus. E segundo, eu concordo, tá? Eu concordo com isso. Bom, mano, é inegável que a animação ela melhorou muito a obra, né?
Mas mesmo se fosse feito por um estúdio um pouco inferior, né? Eu ainda gostaria de assistir, porque o que eu gosto de ver em Kimetsu não é animação, é porque é uma história legal de ver, sei lá, mano. Eu curto por isso, tá ligado? Eu curto ver o Tanjiro meio que se esforçando pra salvar Nezuko e se esforçando pra ficar mais forte e lutar contra os Onis superiores, enfim. Eu curto isso, então eu assistiria. Mas, enfim, é isso, tá ligado? Teve coisas que eu poderia ter comentado aqui, mas eu não comentei, porque eu não achei que eram coisas tão relevantes assim. Talvez eu fale sobre isso em shorts, né? Quem sabe? Mas então é isso, mano. Dá uma moral aí, dá o padrão, né? Dá like, comenta e se inscreve aí se você curtiu e quer ver mais vídeos assim. Muito obrigado se tu assistiu até aqui, até a próxima e falou!